E aí pessoal, eu me chamo Ed Flavor, seja bem-vindo ao canal Barba Cabelo Prosa. Hoje eu estou indo para o segundo dia de curso lá com Wesley Souza, estou saindo agora para mais um dia de aula. Galera, o primeiro dia foi porrada mesmo, o cara lá é fera mesmo. E vamos ver os conteúdos lá de hoje, vou estar aí postando para vocês. Em breve vai ter uma playlist com todos os vídeos do curso. Quem quiser acompanhar o vídeo, desde o primeiro vídeo até o último que eu vou estar lançando, vai estar na playlist. Vai ter aí na descrição o YouTube dele, vai ter na descrição também o Instagram dele, o Instagram da barbearia, o Instagram do Método Fade, que é o método qual ele utiliza lá, como ele chama os cursos dele. Então galera, vai estar tudo aí, quem quiser acompanhar o cara é fera demais. Tá dando uma força tremenda mesmo. Então galera, é isso aí, tô saindo agora para mais um dia e vamos nessa. Quem quiser nos ajudar também compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo no canal, dando um curtidinha e um joinha para nós, para nos ajudar, beleza? E vamos nessa, né? Sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos do curso, que já vai estar sendo lançado aí. Já tá na agulha já tô editando. Em breve vai ter mais um vídeo, acho que talvez essa semana mais um. Próxima semana tem as próximas aulas e a gente vai estar postando tudo, beleza? Bora, vamos embora, vamos. Tô saindo aí pro segundo dia de curso lá com o Wesley. Já tô chegando lá. Vamos lá. Começando o progresso aí, vamos nessa. Detalhe, tem casa, tem terreno aqui para construir casa, aqui dentro da cidade assim, difícil, né? Não? O pessoal tá indo pra onde? Aí se tu é empreendedor, um barbeiro empreendedor, tem que imaginar o quê? Chico, quantas casas essa cadeira vai valer pra mim, entendeu? Tá ligado? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô pegando, então assim, uma cadeira, por exemplo, dessa, uma cadeira, um cara que trabalha contigo, ele tira 1.000 conto por mês. Então ele tá rendendo 1.000 pra ti. Quanto é uma casa de R$1.000 de aluguel por mês? Quanto é que é uma casa para tu alugar por R$1.000? Vem aqui do lado, tem uma casa à venda, vocês viram aqui? É 300 mil essa casa aí. Ele aluga por R$900. Então é 300 mil para tu comprar uma casa. Ou seja, essa cadeira valeu para ti quanto? 300 mil. Entendeu o que eu estou dizendo? Essa cadeira vale 300 mil. Como assim a cadeira? O espaço, o barbeiro, para ti ali. Aquele barbeiro que ali é 300 mil para ti, porque ele rende R$1.000. Aí tu faz o que ele não faz, que o cara lá fazia, que é jogar cliente pro cara, incentivar, ou então investir no marketing, fazer isso. Então aquela cadeira agora que o cara ganhava 1.000, tá ganhando 2. Ou seja, tem duas casas de 300 mil. Entendeu? Então eu vejo assim, mano. Eu vejo assim. Eu tô fazendo o que? Investindo na casa. Investindo na casa, mas atende aqui, entendeu? Então. O casal não tá no caso. Assim, mano. Assim, tá ligado? Beleza? Então, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó, a barba do Jones esticado. O sol, né? É isso que a gente consegue imaginar. Mas no caso aqui, o que acontece? Imagina, tá aqui o chão, aí tá aqui a raiz, né? Ó, a raiz. Aí imagina ela fazendo isso aqui, ó. Ó. Nem saiu da frente. Isso, ela não sai, ela barra, aí ela faz isso aqui, ó. Aí sai. Então essa curvinha que ela dá aqui, ela empurra a pele pra cima, criando esse inchaço, né? Do polo. Eu acho que a gente consegue enxergar aqui do Jonas. A gente vem aqui perto de vocês aqui, ó. Não, vocês estão vendo, ó. Ó, vem aqui assim, ó. O que você enxerga aqui? Se você pegar essa máquina aqui e usar, vai criar muita irritação. Vai criar muita pele. Por quê? Porque essa máquina, ó, tem uma molazinha, certo? Ó, tem uma mola assim aqui, ó. O que ela faz? O fio menor entra dentro dessa peneira aqui, ó, e entra em contato com a lâmina que está lá dentro. É como se fosse, tipo, tirando o cravo mesmo, você empurra a pele, aí o cabelo ele sai um pouquinho para tirar bem rente. Ele tira mais do que a navalha, isso aqui. Então você tá o quê? Forçando muito essa pele aqui, tá ligado? Então não é bom fazer isso. Eu tenho uma maneirazinha de fazer isso, mas o Jones disse que não deu certo, foi Jones? Não deu certo contigo? Interessante, então já não vou fazer mais. Tem certas pessoas assim, o que é que eu faço? Eu faço uma barroterapia e tiro com isso aqui. Em outras pessoas deu certo, mas nos Jones não. Ou seja, tem um grau, né, que a tela disse que vai dar certo. É o que eu vou mostrar pra vocês agora. A gente vai fazer, ó, vai fazer a barroterapia dele, certo? O que é uma barboterapia?
terapia para barba. Uma terapia, é uma forma de fazer uma terapia. Tipo, o que é a terapia muscular? É o cara exercitar, fazer alguma coisa. Terapia lembra disso, né? Terapia vai trabalhar com calor. A gente vai trabalhar a base de calor. Criando nessa região, onde eu vou, onde vai ter mais esse acesso da lâmina, né? Que vai ter mais essa contato com a lâmina, eu vou gerar calor aqui. Para quê? Para que o calor faça com que os pelos fiquem mais emolientes, juntando com os produtos a qual eu vou utilizar. É um conjunto. Primeiro eu passo uma água micelar, uma água tônica ou água micelar, para remover essa sujeira. É igual aquelas mulheres que vão tirar maquiagem e passa assim, sai só aquele, né? Aquela sujeira e tudo mais. Pronto, a gente vai fazer uma pequena limpeza de pele na região ao qual a gente vai passar a navalha por mais vezes, que é essa região aqui do gogó. Depois da água micelar, a gente vai vir com esfoliante para a pele, para deixar aquela pele mais limpa, certo? Porque eu não sei como é que está a pele dele, eu não quero também deixar mais infectado por conta do suor, tá ligado? Eu quero limpar mesmo, vou limpar. Mas não é coisa de frescura não, pessoal, é coisa bem feita, assim, com pegada de homem mesmo, né? Esfregando mesmo, porque eu não estou aqui para usar ninguém, entendeu? Sim, então assim, depois a gente vai fazer o quê? Vai passar o shaving gel. O shaving gel ele age termoativamente. Porque quando a gente está doente, o que é que a gente sente? Calor ou frio? Mas a gente está com temperatura elevada, entendeu? É a mesma coisa. Vai agir termoativamente. Vai sentir uma sensação de frio, mas o pelo ele vai estar amolecendo por conta aqui tudo junto com o calor. Vamos juntar os dois, ó. O shaving gel. Tanto é que quando a gente passa um shaving gel, da barba é ótimo. A gente passa o shaving gel, espera 2 minutinhos, mas quando passa na navalha aqui, sai igual uma... Porque ele deixou bem molezinho o fio, sabe? Então assim, depois do shaving gel eu passo o óleo. Por que o óleo? O óleo de barba. Então você pode comprar óleo aí nessas farmácias, nessas casas que faz óleo de argan, é cheiroso, né? O óleo ele é o segundo componente hídrico que mais hidrata a pele. O óleo é o segundo componente hídrico que mais hidrata a pele. E quando eu jogar a toalha quente, vai dilatar os poros. Com isso, o óleo vai penetrar onde? No poro. Nem que seja pouco, não é um copo não, pessoal, não é isso não. E como o óleo não se junta com a água, ele vai dilatar mais os poros e dando mais impermeabilidade do calor dentro do fio. Vai fazer mais... tá vendo? Ciência. Eu só explicando o que é que vai acontecer. Tu vai explicar isso pro cara, porque depois que tu explicou já passou 3 clientes. Entendeu? Eu tô só dizendo por que vai fazer isso, entendeu? Aí logo em seguida a gente tira a toalha, né? E remove. E antes de tudo isso, o que é que a gente pode fazer? A gente já pode trabalhar com a máquina de acabamento. Por isso que eu digo, máquina, o material de trabalho ele te auxilia no teu trabalho, deixa mais rápido, mais veloz o atendimento, mais precisão. Dependendo da máquina de acabamento, você vai ter mais precisão, é óbvio. Por exemplo, essa minha máquina aqui, ela tem mais precisão do que essa. Mas tem coisas que essa aqui não faz, que essa aqui faz. Mas tu precisa ter todas as máquinas? Não, eu faço tudo com essa aqui. Essa aqui é a minha, essa aqui é a minha. Eu faço tudo, mas eu percebi que tem cabelo que fica mais fácil nessa. Estou só dizendo, não estou mandando ninguém comprar nada de tudo aqui não, certo? Estou só falando. Então assim, se eu quiser, mas eu quero demonstrar para vocês, eu removendo tudo da lâmina. Se eu quiser, você já vem aqui ó. Né? Fazendo o desenho, não é isso? Então eu vou fazer o desenho e não vou tirar essa parte de baixo. Eu só vou fazer o quê? O desenho. Eu vou tirar essa parte de baixo todinha aqui para vocês verem como sai fácil na lâmina, depois de todo esse processo. Entendeu aí o bizu? Então o que a gente vai fazer primeiro? Vai fazer o desenho. E qual é o nome do desenho? Design. Entendeu? Barba design. Tem a barboterapia com design da barba. Tranquilo aí? Vacilar. Agora vamos olhar para o espelho. Levanta o queixo. Agora eu vou harmonizar as linhas. Você erra às vezes fazendo a barba porque você já quer fazer já. Fazer logo tudo, né? Calma, faz primeiro. Mas eu vou passar isso aqui para arder mesmo. Pode ser água micelar também, viu pessoal? Vou lá e passo, ó. Na região da barba, ó.
Na região do excesso, né? Isso. Tomou banho não. Vai sendo. Esse era outro assim, né? Eu achei a pele dele, que é desbotado. Não demora ele não, velho. Capo de telha. Ó, passando aqui, ó, removendo, ó. Olha como fica mais clara a pele dele. A barba também não segura muito sujo, né? Também, né? A barba. Não banho não. Essa é a hora dele passar no banho. A pigmentada. Eu fui deixar ele no colégio hoje e ele começou a chorar. Ó, passa bem mesmo assim, ó. Sem macho, eu não tenho frescura não, pessoal. Macho é... Você com essa força aí do gol dele aí. Olha aqui, ó. Aí tu imagina eu fazendo a barba. Cliente também. Aí tu imagina eu fazendo a barba dele, só fazendo... Sim, faz abrindo os poros e isso aqui entrando nos poros, tá ligado? Eu vou mostrar o cliente aí, responsável. Aí. Então pronto, passei, ó. Rebolo logo naquele lixo. E é só aí mesmo, aí. Só passar aí. É porque eu não vou passar, entendeu? E vem lá, ó. Aí, cara com força também, hein? Mas se eu ficar só aqui, não vai dar certo, entendeu? Até Vai porque ele vai esfoliar, esfoliar, né? né? Ah, é. Esfoliar tem que estar. Lá usa uma maquininha, Wesley. Também é bom, né? Na pele. Esse aí é o óleo, né? É. Passo machão, passo sem pena aqui, ó. Sem tá com No caso do óleo já passa na barba barba. toda, né? Eu passo porque aquela barba já, que fica aquele cheiro agradável pro cara, tá ligado? Bigode, não? Sim. Passa assim mesmo. Macho, se for com... Delicadeza. É aqui, mano. Se for com delicadeza, Não pode olhar no olho no olho. Aí o cara se apaixona. Não pode olhar no olho no olho. Se olhar no olho no olho, passa na lá Quando pronto. sai ele... Circula, né? Circula, ó. por isso que toda vez o modelo é tudo, né? Ah, ele falou sexta-feira, irmão, vou deixar minha barba crescer. Só aqui, pessoal, ó. Certo? Eu não faço tapando o olho, por quê? Porque não precisa nesse momento. Eu não vou só esperar aquecer aqui embaixo. Então pronto, ó, deixa lá, ó, tá quente. Uns 30 segundinhos, né? Eu vou colocar no fio, não tá descanhonada, não? Quando eu vou a favor. Eu vou primeiro aqui de cima pra baixo. Chega um pouquinho a pele, ó. Escolha lá, mano. Ó. Você continua a passada, né, da navalha aí? Não, pode ser, é porque eu só mostrei pra ver que como tá fácil de remover, entendeu? Mano. Do outro lado, E não agride a pele do cliente, né? Porque a navalha, se não fizesse olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tranquilo aí, ó. Já sentiu dor de barriga e colocou água, toalha morna na barriga? Não. Ixi, mano, quando sentir, faça isso, mano. É igual aqui, ó. Toalhazinha morna na testa, é top. Entendeu? Uma vez eu fiz isso, ficou... É doido. Ó. Eu tiro a linha que eu formei? Óbvio que não, já tá desenhado, tô tirando só excesso, ó. Vocês estão vendo como tá sendo fácil remover? Se fosse sem a barboterapia, sem ter limpado a pele, imagina, ó, não tinha ficado tão claro assim a pele dele, ó. Não tava sujo. Fora a irritação, né? Ó. Isso aqui é poro. Eu não cortei ele, é por causa do poro mesmo, que tá aberto. É normal, só acontece. Se eu não tivesse feito a massagem que eu fiz, só esse pontinho aqui eu tava jorrando aqui, era muito. Entendeu? Ó. Passando suave aqui, ó, mais ó. Você vai ter um porozinho que vai estar saindo essa pequena quantidadezinha de 1 minuto, 2 minutos. Você mais ele desse 2. Não tá tão quente, é só mesmo pra ó. Uso aí, o sujatório. Deixa lá, ó. Esquenta lá. Joguei o frio. Depois vou jogar o quente para mudar a temperatura e quebrar
Eu acho que Ah, tá, depois não mais só vai. Acho que esse Carroça de plástico, né? Acho melhor. Esse daí é exagero. Mas não. É freehand. Se quiser alguém, ó. Vamos descer aqui. Calma, 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 ó. Segura assim, ó. Que tá se entortando. Segura a máquina aqui assim, ó.